Olá, seja bem-vindo ao meu canal de astrologia. Eu sou Haroldo Mendonça e já chega dando o seu like, não, né? Depois que assistir, se gostar, dar o like. Mas já chega se inscrevendo. Se você é novo por aqui, faz a sua inscrição, aciona o sininho das notificações e no final dá o like. Deixa seu comentário, participe. É importante essa participação. Como se diz, né? Dá uma moral, deixa a tua moral aí. Tá bom? Bom, pessoal, agora, dia 20 de abril, daqui a alguns dias, teremos um eclipse ah, quase raro, né? Não é comum, não é raríssimo, mas é diferentão, né? Eclipse solar híbrido. Vai acontecer no signo de Áries, no signo de Áries. Já já vamos falar a respeito da parte astrológica, mas eu acho interessante falar um pouquinho, afinal de contas, o que é isso? Qual a diferença, né? Híbrido. Bom, eu coloquei três figuras para ajudar aqui na explicação, né? Para melhor ilustrar. Bom, conhecemos três tipos de. Agora um quarto, né? Que é o híbrido. Mas três tipos que são comuns. O parcial, que é ali a figura da esquerda, muito comum, né? O parcial. O anular, esse aí do meio, que fica aquela coroa, né? Aliás, um anel, perdão, né? Aliás, é chamado de anel de fogo, né? E o total, que é a figura da direita, e aí sim fica aquele anel, né? Mas o Sol é completamente coberto, né? Pela sombra da Lua. Então, e lembrando que é Lua nova, né? Mas enfim. Então, a gente conhece, né? Esses três tipos de eclipse, né? O parcial, o anular e o total. Pois bem, o híbrido, gente, é uma mistura, tá? Para ficar mais fácil, é uma mistura desses três, tá? Dependendo de alguns fatores, algumas localidades, um pouco mais, um pouco menos, mas é isso que é o híbrido. E realmente são raros, né? Sim, não é realmente comum. Só para vocês terem uma ideia, o último híbrido aconteceu em 3 de novembro de 2013, há quase 10 anos atrás, né? Teremos agora dia 20 de abril, eu até coloquei 19 ou dia 20, dependendo da localidade. No Brasil, dia 20, lá no Brasil, 20 de abril. E depois, gente, o próximo em 2031, novembro de 2031. Então vejam que, né, daqui a 8 anos teremos o próximo híbrido. Então, realmente, não é comum, né? Isso é a parte astronômica, né? Ainda não chegamos na astrologia, aí eu vou falar se tem alguma relação, o fato de ser híbrido, ah, com relação ao signo, etc. e tal, vamos chegar lá. Mas antes, vamos lá. Quais os locais, né, localidades, onde será possível ver, né? Ou seja, onde, na verdade, será possível enxergar, né, visualizar o eclipse, porque nesses lugares a sombra, né, por conta do que eu já falei com relação à Lua, né, vai se projetar nessas regiões. Vocês vejam aí, né, Austrália, Indonésia, Filipinas, uma parte ali da Tailândia, né? Bom, pessoal, se vocês querem mais específico, eu super recomendo, coloquei aí, ó, o site, vou colocar na descrição do vídeo também, timeanddate.com, tá? Timeanddate.com. É muito bom. Vocês podem colocar ali, ó, né, a localidade, por exemplo, Tóquio. Não vai ser visível, na verdade, de Tóquio, tá? Então vocês colocam aqui Rio de Janeiro, claro que não. Quer dizer, não será, né? Acho que dá para ver pela região aí, né? Pelo print que eu peguei desse site, né? A tela desse site, timeanddates.com. E aqui tem também
É muito interessante, vocês podem dar uma conferida lá, acho legal esse site pra caramba, né? Também tem aqui a figura do globo, porque eles mostram também em 3D, é muito bacana, e vocês veem aqui a região, né, onde vai poder ser visto, tá? Bom, então no Brasil não tem como, né? Na América do Sul, na América do Norte, é essa região aí praticamente do globo que será possível, tá? Bom, então essa é a parte astronômica, né? De uma forma bem simples. Recomendo acessar o site timeanddate.com. Aliás, eu vou deixar na descrição do vídeo também alguns sites, alguns canais do YouTube onde vocês poderão assistir online, né? Já que não será possível a gente assistir daqui, quer dizer, né? Para quem está aqui no Brasil, mas poderá ser visto em alguns canais do YouTube, porque, né, tem canais que retransmite, né, a filmagem e tal, ao vivo, né? Bom, agora vamos para a astrologia, né? Astrologia. Pois bem, antes da gente falar do eclipse para o nosso país, né, para o Brasil, aliás, deixa eu voltar aqui, para falar de uma forma assim, né, coletiva, né, o que se pode esperar para essas regiões onde será visto o eclipse. Por quê? Segundo a tradição, onde o eclipse é visto, ali, ou melhor, nestas regiões, né, a probabilidade de acontecimentos, de eventos, normalmente impactantes, às vezes dramáticos, é bem grande. Ou seja, onde acontece, a chance é bem maior de onde acontece o eclipse, né? As regiões que eu falei, que está aí na tela, né? Compartilhado, é onde muito assim, a probabilidade, né? É muito grande de eventos significativos, ok? Bom, deixa eu falar rapidamente onde, assim, no zodíaco, né? Com relação ao zodíaco. Então, como eu falei, 29 de Áries, pela tradição, né, a gente trabalhando com as chamadas dignidades planetárias, ele vai acontecer nos termos de Saturno. O dispositor do eclipse é o planeta Marte, né, porque ele vai acontecer no signo de Áries, tá? Então, Marte é o dispositor. Marte que se encontra, depois eu vou voltar aí para o mapa, Marte que se encontra no signo de Câncer, signo de queda, né, de Marte. O eclipse faz quadratura com Plutão, e se a gente trabalhar pelo sistema de casas, conhecido como signos inteiros, Plutão está na casa um porque o ascendente bom, para o Brasil no caso, né? E outras regiões, Plutão na casa um. Mas eu quero falar primeiro de uma forma geral, não do Brasil, né? Então, essas configurações, né, elas são bastante, são aspectos ou configurações bastante tensas, né, nos termos de Saturno. Outra coisa, né, o eclipse acontecerá em 29 de Áries. É uma região que a gente pode chamar de zona de estresse, tá? Ali com o Sol e a Lua, né, porque o eclipse solar é sempre lua nova. Quando a lua nova acontece muito próxima, né? Ou seja, a conjunção Sol-Lua muito próxima aos nodos lunares, que é o que vai acontecer, apesar do nó em touro, mas pela proximidade, por graus, né? A gente considera. Então, vai ser bem no limite, né? 29, né? Do ciclo de Áries, nos termos de Saturno, e é uma região que a gente pode chamar de essa região de mudança, né? De um signo para o outro, uma região de estresse, tá? Como eu falei, Marte é o regente. Marte representa, né, belicosidade, acidentes, conflitos, né? Bom, já vou especificar. Existem atenuantes, porque a Lua ela está em Áries,
existe algo, um conceito na astrologia tradicional chamado recepção mútua. Então, vocês vão ver pelo mapa, né? Deixa, aliás, eu vou colocar o mapa para Brasília mesmo, tá bom? Mas agora eu não estou falando do Brasil, tá? É só para deixar o mapa aí. Estou falando de uma forma geral para essas regiões do globo, ok? Quer dizer, pode até acontecer em outros lugares, mas o que eu falei? Que onde a sombra do eclipse é projetada, essas regiões que aí estão, a chance é muito maior, tá bom? Bom, então, como eu estava falando, 29 de Áries, expositor é Marte. Bom, a Lua no signo de Áries, Marte no signo de Câncer. Ou seja, a Lua no domicílio, né, de Marte e Marte no domicílio da Lua. Nós chamamos de recepção mútua. Então, meio que atenua, mas eu acho que o melhor mesmo é a conjunção, né, com Júpiter. E Júpiter, ele praticamente saindo do que a gente chama de combustão, né? Vocês podem ver Júpiter já distante 6 graus, né, do Sol. Júpiter 23 de Áries, o Sol 29 de Áries. E Júpiter, né? Aliás, o Sol é mais rápido, o Sol vai se afastando, o Sol já vai entrar em Touro, então vai se afastando e Júpiter deixará de ficar, né? Ou seja, deixará essa condição, né, chamada de combustão. Júpiter é um planeta benéfico, então isso atenua, por assim dizer, os efeitos danosos de um eclipse como esse. Tá? De qualquer forma, mesmo com os atenuantes, nessas regiões, né, deixa eu voltar aqui, principalmente nessas regiões, sendo um eclipse em Áries, né, pessoal, nesse grau 29, né, não está tá quase em Touro, mas está em Áries, enfim, uma zona que a gente chama de estresse, e quadratura Plutão. Então, mesmo com atenuantes, há risco de problemas seríssimos com governantes, porque o Sol ele representa autoridades, chefes de Estado, presidentes, mandatários, né, mandatários de uma nação, políticos, enfim, pessoas importantes, de destaque, né, na sociedade, mas basicamente aquelas pessoas que governam, que têm autoridade. Então, o eclipse ele pode, né, enfim, atuar, entre aspas, atuar nesse sentido e estopim, né, um estopim para revoltas, convulsões sociais, conflitos armados, né, Marte, Áries, ou seja, belicoso, né? Mas também, e infelizmente é muito comum, terremotos, não é? Tsunamis, vulcões, porque estamos falando de um signo de fogo, né? Áreas, queimadas, incêndios. Bom, variações climáticas já estamos, infelizmente, sentindo, mas a coisa pode se acentuar, né? Pode piorar, ok? Bom, e se vocês olharem aí no mapa, né, é uma região, infelizmente, ali Indonésia, né, Filipinas, essa região é uma região muito suscetível a, a terremotos e tsunamis, né? Enfim, então, infelizmente, são possibilidades, tá? Agora, para algo mais específico, seria necessário a gente levantar a carta, né, calcular o mapa para cada região dessa, né, especificamente, o momento, né, do eclipse e fazer a análise de cada região, tá bom? Bom, pessoal, então, basicamente, assim, de uma forma geral. Agora, e no Brasil, né? Deixa eu colocar agora assim o mapa calculado para a cidade de Brasília, né, porque é assim que tem que ser, tá, gente? Para a capital do país. Bom, e o que a gente vê? O eclipse, como eu falei, 29 de Áries, né? Para Brasília, ou seja, para o nosso país, vai acontecer no dia 20, na madrugada do dia 20, às 1h12, a 1h12 da manhã.
Acontecerá, vejam aí, na casa 3 do mapa, ok? Bom, casa 3. Casa 3 a gente pode ter problemas com comunicação, né? Casa da comunicação, dos sistemas de comunicação, telecomunicações, né? Casa 3 no coletivo, né? Em mapas do coletivo, sistemas de transportes. E talvez, né? Esperamos que não, especialmente sistemas de transportes marítimos, porque estamos falando do dispositor do eclipse em Câncer, que é um signo do elemento água, né? Então, ah, transportes marítimos, fluviais, mas também um risco de problemas devido a enxurradas, enchentes, né, que podem afetar o ir e vir, queda de barreiras, né, nas estradas, pontes destruídas, né, enchentes, né? Repetindo, Marte é o dispositor do eclipse e se encontra no signo de Câncer, um signo do elemento água, tá? Bom, então são possibilidades, né? E, enfim, né? E a gente vai continuar vibrando, torcendo, né, para que nada dessas coisas aconteçam. Outra coisa, e muito preocupante também, gente, a casa 3 é a casa do aprendizado. E aí a gente associa, né, com escolas. Vejam que Marte está na casa 5. A casa 5, né, tem uma associação com crianças ou, no coletivo, seria o público infanto-juvenil. E o que estamos vendo acontecer? Infelizmente, né, ataques a escolas, né? Então, esse risco isso vai continuar. Olha, infelizmente, a tendência é que sim. Porém, com a Lua e Marte, como eu falei, em recepção mútua, Marte forma um sextil com Mercúrio, né? Então a gente pode ter atenuantes, o Júpiter, né? Como eu falei, muito próximo e se afastando da combustão. Então a gente pode ter assim atenuantes ou mesmo a Polícia Federal desarticulando, né? Tanto é que estão em cima aí monitorando as redes sociais, Twitter, e pode não acontecer, né? Amém? Ou seja, mas o risco ele está aí, porém, como eu falei, por algumas configurações, atenuando, com atenuantes, ok? Mas é algo que chama a atenção, né? Casa 3 aprendizado, a gente associa com escolas e Marte no signo do infanto juvenil, tá bom? Bom, então é algo é, perigoso, mas vamos apostar, né, e vibrar positivamente e torcer, né, porque a polícia, como eu já falei, está em cima. E vocês veem aí, né, que há, vou repetir, um sextil Marte-Mercúrio, que pode facilitar, vou repetir, a, a desarticulação, né? É isso. Desses grupos, né, desses que estão alimentando, né, estas terríveis atrocidades. Bom, pessoal, é, então assim, né, basicamente são assim. Eu separei aqui também para dizer e quase esqueço, né? Que a casa 5 é a casa dos esportes, então, de uma forma geral, eventos esportivos, né? Entretenimento, também são áreas vulneráveis, mas, como eu falei e repito, tem configurações atenuantes e a gente deve acreditar nelas, né? Vibrando positivamente para que nada de fato dramático, né? Nada, enfim, impactante no sentido negativo ocorra, né? Nesses setores que eu mencionei. Bom, e quanto ao tempo, né? As pessoas perguntam com relação ao tempo para que as coisas aconteçam. Bom, pessoal, quanto ao tempo para os possíveis acontecimentos, que a gente, na verdade, espera que não ocorra, no sentido
geral, como eu falei, mundo, essas regiões, especialmente onde será visível, e também para o que eu falei em relação ao nosso país, olha, normalmente dias antes, tá, do eclipse, da data do eclipse, e normalmente se propaga 6 meses. Ok, né, depois da data, claro. Mas se a gente for seguir o que disse Cláudio Ptolomeu, ou seja, a tradição, principalmente nas regiões onde o eclipse, né, ele será visível, segundo Ptolomeu, o tempo normalmente está associado ao tempo, ou seja, até quando esses eventos significativos, né, podem acontecer, a gente pode trabalhar com a seguinte associação que foi feita, né, pelos antigos. A cada, vou resumir, hora, né, em que o eclipse ele está ali acontecendo, tá, equivale a aproximadamente um ano até que, ou seja, para que as coisas talvez, né, ocorram. Entenderam? Então, se ficou numa região ali 1 hora, né, 1 hora com o Sol eclipsado, isso equivale a quase um ano, tá? Então, essa é a informação, ou melhor, o ensinamento da tradição. E no individual? Pessoal, olha só, é assim, as pessoas ficam assustadas, né? Logo quando se fala em eclipses, principalmente quem é de Áries, porque vai acontecer em Áries, né? Mas não é assim que a coisa. Não é assim, não é assim que funciona. A gente precisa fazer uso de técnicas de previsão, né? Como profecção, revolução solar, progressões, etc., para a gente encontrar elementos, né, nessa pesquisa, nesse estudo, melhor dizendo, utilizando outras técnicas preditivas, tá, para saber se corrobora, se tem a ver, né, com o posicionamento do eclipse no mapa da pessoa. Tá? Isso é mais complexo, estou aqui facilitando, tentando ser mais simplista. Agora, é claro que aniversariantes destes dias, né, que antecedem o eclipse e depois um pouco do eclipse, terão o que a gente chama de Sol eclipsado, né? Arianos e aí do últimos graus, né, do, do signo de Áries, e os taurinos também ali do primeiro decanato, né, principalmente os 5 primeiros graus. Mas mesmo assim, gente, não é o fim do mundo, né? Porque, como eu falei, não é um aspecto apenas que, aspas, produzirá eventos e situações impactantes na vida dessas pessoas, tá? De qualquer forma, é importante considerar o seguinte, olha, quem tem o Sol, a Lua, planetas como Mercúrio, Vênus, Marte, e se for regente do ascendente, mais importante ainda. Por exemplo, quem tem ascendente em Virgem e tem o Mercúrio nessa região aí, né? Finalzinho de Áries, começo de Touro, aí sim, está mais suscetível ali, como eu falei, no finalzinho de Áries e comecinho de Touro, né? Se o ascendente da pessoa é Libra, né? Então, se Vênus está ali, né? No finalzinho de Áries, comecinho de Touro, mais suscetível, tá? Mas, como eu falei e repito, tá? É importante fazer uma análise da revolução solar, da profecção, que é uma técnica muito interessante, onde a gente analisa e chega no que a gente chama de regente do ano, tá? Então, assim, em alguma medida pode afetar, sim, mas difícil prever o que pode acontecer sem o estudo do mapa, né? Utilizando as técnicas de previsão, tá bom? Dependendo de outros fatores, ok? E fazer as associações. Agora, é claro que, no mínimo, poderá trazer, né, para algumas pessoas, especialmente que têm os planetas que eu falei nessa região aí do final de Áries, começo de Touro, ou mesmo o grau do ascendente, o grau do meio do céu, né,
falei também do Sol, né? Falei também da Lua. É claro que pode, né, assim, ocasionar, né, é, reviravoltas, mudanças de rotas na vida, imprevistos, surpresas. Mas estou sendo bem genérico, porque realmente, tá? Isso não é uma previsão. É importante fazer o estudo utilizando o mapa natal, né, a carta astrológica da pessoa e a revolução solar, progressão, a profecção, as técnicas de previsão. Tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que tenham gostado. Deixa, agora sim, né? Deixa o seu like. Não se inscreveu no início do vídeo? Se inscreva agora, aciona o sininho, deixa um comentário se gostou, se não gostou, faz uma pergunta e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, aos amigos e colegas que gostam e estudam astrologia, tá bom? Agradeço a sua é, presença aqui, né? E até um próximo vídeo, pessoal. Muita paz, namastê e tchau, tchau.